O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem econômica para o mundo. Porque a verdade nua e crua é que entrou água no navio. Só tem possibilidade da gente acabar com a miséria do mundo se a distribuição de renda for concomitante com o crescimento. O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, afirmou que os investimentos em infraestrutura são uma boa resposta para a crise. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo não vê razão para tanto otimismo. A notícia é lógica, é melhor do que se fosse uma notícia pior. Mas nós temos que encará-la na medida certa, para nós não nos enganarmos, porque senão, se nós nos enganarmos, o presidente do Banco Central pode pensar, por exemplo, que não precisa baixar a Selic, que 11,25 está bom. As propostas discutidas aqui no Rio vão ser levadas para o encontro dos chefes de Estado do continente americano, que acontece depois de amanhã em Trinidad e Tobago. Celso Amorim desembarcou em Paris com uma missão nada modesta. Propor a criação de uma nova ordem mundial. Quem tem os detalhes é o correspondente da Rede TV, Franz Vasek. O ministro foi encarregado pelo presidente Lula de entregar uma carta ao presidente francês Nicolas Sarkozy com a proposta de Brasil e França liderarem um movimento para a reforma das instituições internacionais. Os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir novas tragédias coletivas. Muito obrigado. É necessário um novo paradigma moral para melhorar o mundo. Foi o que afirmaram 129 líderes religiosos do G8 em uma reunião de cúpula interreligiosa em Roma. O encontro do G8, constituído por Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, concluiu com um apelo à ação conjunta. Colocou-se especial atenção na realização dos objetivos do milênio que deveriam ser cumpridos até 2015 e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. Nesse sentido, os representantes religiosos são muito claros e pedem aos países com armas nucleares que as eliminem o mais rápido possível. Por sua vez, a Igreja Católica esteve representada pelo cardeal Jean-Louis Taurin, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, como também por Dom Vincenzo Paglia, delegado dos bispos italianos para o ecumenismo e o diálogo, Maria Voce, presidente dos Focolarinos, e Andrea Riccardi, fundador de Santo Egídio. O Papa, através de uma mensagem, convidou os líderes a promoverem o bem comum. A reunião de cúpula realizou-se no dia 16 e teve início em Áquila, com uma visita à região atingida pelo terremoto. O novo encontro religioso do G8 será realizado no Canadá em 2010. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados. O que se pode falar disso, Padre Paulo? Olha, infelizmente o que nós vemos é que essa realidade não está só dentro de um partido. Isso contaminou todos os partidos e toda a classe política. Essa mentalidade. Porque todos esses itens que estão aí e que são condenados pela Igreja, não somente pela Igreja Católica, condenados por qualquer cristão. Qualquer cristão. Até qualquer pessoa de boa vontade. Né? Qualquer pessoa de boa vontade também. Né? Tudo isso daí está dentro de um projeto, né, que são pontos que são colocados pela ONU,
né? Esse pessoal globalista que quer o governo mundial, etc. e tal. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo na prática o governo mundial já em ato. Ele não acontece, ele não está aí juridicamente, mas de fato o pessoal da ONU diz, e o pessoal aqui no Brasil bate continência e diz: sim senhor, vamos pôr em prática. Ah, mas o povo não quer, não tem problema, nós vamos pôr em prática. Sim senhor, é isso mesmo, meu senhor, é isso mesmo, nós vamos obedecer. É isso que eles estão fazendo. Ou seja, de onde vêm essas ideias cavilosas? De onde é que vêm essas ideias de colocar, né, casamento homossexual, aborto e todo tipo de coisa que o povo brasileiro não quer? O povo não quer. O povo não quer. Mas os políticos mesmo assim. Por quê? Porque existe um lobby, um forte lobby internacional, e não é o pessoal, o negócio aqui não é capitalistas. Não é? Ah, é o capitalismo mais uma vez. Não, isso daí é o anticristianismo, entendeu? De gente que quer fazer um governo controlador mundial, e aí estão caminhando para isso. Vamos reunindo em blocos. Se você pega, por exemplo, também o perfil do senhor Obama, né? O Obama, ele é capaz de assinar isso daqui na hora. Se ele pudesse aplicar isso nos Estados Unidos, ele assinava na hora. Na hora. Para os Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma unanimidade. Os governantes, nossos governantes, e não é só do Brasil, é do mundo inteiro, eles estão numa sinfonia desastrosa, não é? Todos voltados para uma sociedade ditatorial e anticristã. Mas quando abrimos o plano para começar a estudá-lo, e evidentemente que é nosso dever estudá-lo de ponta a ponta, vamos encontrar coisas como essa na página 99. Reconhecer e incluir no sistema de informação de serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Se eu bem me lembro, a configuração familiar é o artigo 226 da Constituição da República, que diz claramente que a entidade familiar é a união entre homem e mulher, entre mulher e homem, e não o que está aqui. E esse linguajar desconstrução da heteronormatividade, esse linguajar circunvolutivo, pernóstico, ininteligível para o cidadão comum, na verdade quer dizer tentativa de impor a destruição do direito de educar as crianças de acordo com sua identidade biológica. Menina como menina, menino como menino. Isso não querendo dizer desigualdade alguma, mas educação integral, educação igualitária, para que ambos convivam e tenham os mesmos direitos na sociedade brasileira. E depois, folheando várias páginas desse plano de direitos humanos, nós vamos encontrar aborto, 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 direito de aborto, aborto amplo, geral e restrito, política de aborto do governo brasileiro, sob a alegação de que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Então, senhoras e senhores, ele não é um plano de direitos humanos. Ele deve ser denunciado. Ele é exatamente o contrário do que se propõe. É mais do que uma intervenção do governo. É uma intervenção absolutamente antidemocrática e contra as liberdades fundamentais. O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do Exército têm 50 anos, eles nem sabem direito o que foi a ditadura, enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo, o MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Ó, senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Ah, isso não sai da cabeça dos comunas do executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenine. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho,
cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha colar e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso. E dizer também que a Dilma Rousseff, que agora está se intitulando aí como uma mulher que não aceita sigilos em processos que violem direitos humanos, dizer o seguinte: abra o processo, manda o Grignal para o exterior, para Cuba se reciclar e reabra o processo de Celso Daniel, que foi sequestrado, torturado e executado lá em Santo André pelo bando do PT que roubava a prefeitura naquele município. Então, Dilma Rousseff, fala tanto em abrir arquivo de ditadura, eu vou começar abrindo aqui uma parte do arquivo. Dilma Rousseff, só em 68, assalto ao Banespa, planejamento do assassinato do capitão americano Chandler, assalto à Casa de Armas de Ana em São Paulo, assalto ao Banco Mercantil em São Paulo. Em 69, assalto ao 4º RI, Quitaúna, Osasco. Assalto à casa do governador Ademar de Barros, junto com o Carlos Mink, seu colega de ministério agora. Assalto ao quartel da Força Pública em Barro Branco. E tem mais coisa. Vamos abrir os arquivos, Dilma. Essa ficha... A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Sandra, hoje mais cedo parece que o Ahmadinejad participou de uma reunião da ONU em que se discutem o que está sendo chamado de metas do milênio. Qual foi a sugestão dele para reduzir a pobreza no mundo? Ele disse que o capitalismo está com os dias contados e que é um momento de criar uma nova governança global baseada na beleza e na justiça, com um governo correto e adotar uma mentalidade divina para um novo modelo
aí de ordem mundial. Na verdade, a gente tem que lembrar que o Irã é uma república islâmica, né, onde poder, né, o governo e religião andam juntos. Então, eles propõem que esse modelo mais voltado para a religiosidade seja adotado pelo resto do mundo e que forme um grande eixo de governança global mais pulverizado. É algo parecido com o que o Khatami, né, o Khatami, que também é líder iraniano, tinha dito alguns anos atrás. Mais uma declaração bombástica do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. Isso envolve o maior corte de juros da história, o maior estímulo fiscal, o maior investimento de recursos da história das instituições internacionais. Um total de 5 trilhões de dólares vai ser injetado na economia mundial até o fim de 2010, incluindo 1 trilhão de dólares do Fundo Monetário Internacional. Cifras altíssimas que os países e instituições internacionais vão ceder para combater a crise. O G20 definiu outras medidas para estabilizar o sistema financeiro, como o fim de paraísos fiscais, regulamentação mais rígida de bancos e empresas e novas regras para pagamento de bônus a executivos. Vamos implementar novas regras de pagamento de bônus em todo o mundo. Não haverá mais recompensa para o fracasso. Os líderes do G20 desembarcaram em Londres divididos, mas o resultado final da reunião foi motivo de comemoração para todos. Isto é mais do que podíamos esperar. Sabemos que sozinhos não podemos fazer nada. Para criar novas regras, para criar uma nova base do sistema, temos que nos unir. Foi isso que fizemos. As instituições que estão no centro da crise também manifestaram apoio às decisões do grupo. As bolsas de todo o mundo fecharam em alta, dando sinal de que, por enquanto, a confiança voltou. This is Sky News with Paula Middlehurst. Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. The view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity.